Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. E se te dissessem que a Terra está em quarentena cósmica, isolada do restante do universo por consequência de uma antiga rebelião espiritual? E se a história que conhecemos for apenas um fragmento, uma versão limitada da realidade? No livro Reintegração Cósmica, Jean Valjean nos convida a enxergar o universo como uma imensa rede espiritual, onde planetas e consciências evoluem, cooperam e às vezes se desviam do plano maior. Nesta obra provocadora, somos conduzidos por uma narrativa que mistura revelações espirituais, cosmologia, psicologia e até ufologia, numa tentativa ousada de reconstruir o passado e preparar a consciência para o que está por vir. Hoje, você vai mergulhar comigo nessa leitura transformadora. O livro Reintegração Cósmica, de Jean Valjean, é como uma chave antiga reencontrada. Uma chave que, ao ser girada, não apenas abre portas para compreensões espirituais mais amplas, como também escancara janelas internas, aquelas que estavam fechadas pelo medo, pela rigidez das crenças ou pela simples distração do cotidiano. Logo de início, o autor nos apresenta uma tese provocadora: a de que a Terra vive em quarentena cósmica. Um planeta isolado do convívio universal por ter se tornado, há eras, o ponto de reeducação de consciências que se desviaram do fluxo divino. Seres espirituais poderosos, que outrora habitaram regiões elevadas do universo, caíram em orgulho, competição e rebeldia, e acabaram recolocados aqui, nesta esfera vibracionalmente mais densa, para que, através das experiências da dor, da limitação e do aprendizado, pudessem se reequilibrar. Essa rebelião, segundo Elon, envolveu consciências conhecidas por nomes que carregam enorme carga simbólica: Lúcifer, Satã, Javé. Não como figuras mitológicas absolutas, mas como entidades reais, com histórias complexas, que agiram, e ainda agem, em diversos níveis do plano espiritual e mental da Terra. Nesse cenário, a Terra torna-se algo mais do que um planeta de provas e expiações. Ela é um hospital cósmico, um campo-escola onde o sofrimento tem função pedagógica e onde o tempo atua como remédio. Aqui, milhões de consciências em desequilíbrio buscam, vida após vida, retomar sua jornada de reintegração com o universo. Mas essa cura, ressalta o autor, não virá por imposição externa. Ela depende de uma reforma íntima profunda, de cada ser humano e da humanidade como um todo. O livro alterna momentos de revelação com pausas para reflexão. Em certos trechos, Elon se posiciona como um canal de inteligências extrafísicas, recebendo e transcrevendo informações vindas de fontes superiores. Mas, com humildade, ele reconhece seus limites como médium e como pensador, fazendo questão de inserir comentários críticos aos textos recebidos anos antes, principalmente após aquilo que ele chama de fator Javé, um momento de ruptura em sua própria consciência, quando percebe que havia interpretado equivocadamente o papel da entidade Javé nas escrituras antigas. Essa honestidade intelectual é rara e confere ao livro um tom autêntico. Não é uma obra que busca ser definitiva. É uma construção aberta, viva, em constante revisão, assim como deve ser toda caminhada espiritual verdadeira. Entre os pontos mais instigantes está a ideia de que seres como Jesus e outros emissários espirituais têm vindo à Terra ao longo dos séculos para nos ajudar nesse processo de reconexão. Mas, infelizmente, suas mensagens foram capturadas por instituições religiosas e convertidas em instrumentos de dominação, moralismo e exclusão. A espiritualidade viva foi sendo substituída por dogmas mortos, enquanto o essencial, o amor, a compaixão, a consciência da unidade, foi sendo deixado de lado. É nesse ponto que Elon propõe o conceito de cidadania cósmica. Um estado de ser que vai além da fé cega ou do conhecimento intelectual. Trata-se de desenvolver, dentro de nós, os valores que são universais em qualquer civilização elevada: a empatia, o senso de cooperação, o desapego à superioridade moral, o respeito pela vida em todas as formas que ela se manifesta. Ele nos convida a pensar: estamos prontos para voltar a conviver com seres mais evoluídos? Teríamos condições emocionais, psíquicas e morais para interagir com civilizações que há milênios já superaram o ego, a violência e o orgulho espiritual? A resposta ainda parece ser não. Mas há sinais. Sinais de que algo está mudando.
que a barreira vibracional começa a se dissolver, que mais e mais consciências despertam, silenciosamente, para essa nova frequência. O processo de reintegração não é coletivo por decreto, mas individual por decisão. Não virá por salvadores externos, mas pela maturidade interior de cada um de nós. A cada gesto de compaixão, a cada pensamento luminoso, a cada renúncia ao egoísmo, damos um passo em direção a esse universo que, há tanto tempo, espera por nosso retorno. E assim, o livro se transforma também em espelho. Um espelho que nos pergunta: você está pronto para sair da quarentena? Talvez não. Mas talvez sim. E só por levantar essa pergunta, ele já começa a transformar. Reintegração cósmica não é apenas um livro, é um convite. Um chamado para olharmos além do véu, além da religião, da ciência ou da filosofia. É um sopro para despertar uma nova consciência. Se você, assim como eu, sente que existe algo maior nos esperando, e que esse algo exige de nós coragem, amor e lucidez, talvez essa leitura seja o ponto de partida para uma nova jornada. E assim, ao compreendermos que a humanidade vive um processo de reintegração cósmica, lento, profundo e repleto de desafios vibracionais, também passamos a reconhecer que esse retorno ao convívio universal não é externo. Ele começa dentro. Porque antes que a Terra possa reconectar-se com outras civilizações, cada alma precisa se reconectar com o próprio espírito. E é nesse ponto que a jornada se aprofunda. Saímos dos grandes movimentos da história planetária e entramos nos pequenos passos do coração. Agora, Caminhos Espirituais nos convida a voltar a olhar para dentro, a ouvir o silêncio, acolher as perguntas e aprender a caminhar com mais consciência, humildade e presença. Porque não existe reintegração cósmica sem despertar interior. E esse despertar é individual, silencioso e intransferível. Você já teve a sensação de que existe algo além do que os olhos podem ver? Algo que conecta nossas escolhas, experiências e intuições a uma rede mais ampla de significados. Em Caminhos Espirituais, Jean Valjean nos convida a trilhar uma jornada íntima, profunda e transformadora, onde espiritualidade, ciência e autoconhecimento se entrelaçam como se fossem parte de um mesmo rio, fluindo em direção a algo maior. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa obra que busca tocar o espírito sem ignorar a mente. Uma leitura que não impõe respostas, mas convida a refletir. Uma ponte entre o visível e o invisível. Respire fundo, porque esse caminho é interno, e começa agora. Ao mergulhar nas páginas de Caminhos Espirituais, de Jean Valjean, sentimos que não estamos diante de um livro comum, mas sim de um companheiro de jornada. Um guia sutil que não se impõe, mas que sussurra, como se dissesse: vá com calma, porque a estrada que importa é aquela que se abre dentro de você. Desde as primeiras páginas, Elon desfaz a ideia de espiritualidade como algo distante, etéreo ou reservado a iluminados. Ele nos mostra que o sagrado está nos gestos simples, nos silêncios compartilhados, na ética com que conduzimos nossas decisões. A espiritualidade que ele propõe não é feita de dogmas nem de milagres, mas de coerência. É uma espiritualidade que toca o chão da vida, sem perder a conexão com o céu da consciência. Essa abordagem nos convida a perceber que evoluir espiritualmente não é se afastar do mundo, mas aprender a estar presente nele de forma mais lúcida e compassiva. O caminho espiritual, segundo Elon, começa no autoconhecimento, passa pela humildade e só se sustenta no amor ao outro. A cada capítulo, o autor constrói pontes, entre ciência e fé, entre razão e intuição, entre o visível e o invisível. E o faz com leveza, mas também com profundidade. Ele compartilha sua própria trajetória como médium e pensador, mostrando não apenas acertos, mas também dúvidas, revisões e amadurecimentos. Isso torna a leitura mais honesta e humana. Não há aqui o mestre que dita verdades absolutas. Há o buscador que compartilha aprendizados, e isso é raro e precioso. A mediunidade, por exemplo, é tratada com sobriedade. Elon reconhece que esse canal, por mais aberto que seja, ainda está sujeito às interpretações humanas, aos filtros emocionais e aos limites do próprio médium. E, por isso, ele alerta: é preciso vigilância, discernimento e humildade para lidar com o que vem do invisível. Mas se o livro fala de experiências espirituais, também fala, e muito,
da vida cotidiana. Ele nos leva a refletir sobre o sentido da dor, da paciência, da tolerância. Mostra que a espiritualidade não está nas palavras que dizemos, mas no modo como tratamos quem cruza nosso caminho. E que o verdadeiro progresso espiritual se revela nos momentos em que agimos com empatia, mesmo quando seria mais fácil julgar ou virar o rosto. Mais adiante, Elon propõe algo que toca profundamente, que todos nós estamos em estágios diferentes de desenvolvimento espiritual, e que isso deveria nos levar à compreensão, não à comparação. Cada alma tem seu ritmo, sua história, suas batalhas invisíveis. Entender isso é abrir espaço para o respeito. E o respeito, aqui, é uma forma de amor silencioso. O autor também mergulha em temas como reencarnação, consciências extraterrestres e dimensões sutis. Mas mesmo quando toca o extraordinário, ele o faz com naturalidade. A mensagem nunca está no espetáculo. Está no significado. O foco não está em convencer, mas em provocar reflexão. E talvez seja essa a maior força do livro. Ele não tenta provar nada. Ele apenas convida. Convida à escuta interior, ao olhar mais demorado, à escolha mais consciente. Convida a perceber que a espiritualidade não é algo que se acessa, mas algo que se vive, com humildade, com ética, com presença. No fundo, Caminhos Espirituais é sobre isso: presença. Presença no agora. Presença no outro. Presença em si mesmo. Uma espiritualidade que não se faz em fuga do mundo, mas na forma como se vive dentro dele, mesmo em meio ao caos, ao ruído e às dúvidas. O livro também desmonta a ideia de que o despertar espiritual seja um evento súbito, grandioso, irreversível. Para Elon, despertar é um processo. Um passo de cada vez. Uma escolha por dia. Um olhar que muda. Uma resposta que vem do silêncio. Uma dor que se transforma em compaixão. E nesse sentido, o caminho espiritual não é um manual. Não é uma escada reta para o céu. É mais parecido com uma dança, entre a alma e o tempo. Entre o que já somos, e o que ainda podemos ser. Ao final, o leitor não se sente cheio de verdades, mas repleto de perguntas boas. Aquelas que não precisam de resposta imediata, porque já são transformadoras por si só. Talvez o maior presente que esse livro oferece seja a lembrança de que o divino não está longe, está em tudo o que é vivido com consciência. E que não há caminho espiritual sem gentileza com o outro, sem escuta, sem humildade. E por isso, Caminhos Espirituais não termina na última página. Ele começa ali. Começa em cada pequena mudança que brota depois. Em cada silêncio que se torna prece. Em cada dúvida que nos faz olhar para dentro. Em cada passo que, mesmo incerto, é dado com o coração desperto. Ao final da leitura, fica a impressão de que este livro não se encerra quando se fecha a última página. Ele continua dentro de nós, em forma de perguntas, de inspirações e, quem sabe, de pequenas transformações no modo como enxergamos o outro e a nós mesmos. Após percorrermos reencarnações intensas e revermos a arquitetura espiritual por trás de cada dor, começamos a perceber algo maior. Não estamos presos a um destino, estamos comprometidos com uma missão. E essa missão, silenciosa e contínua, pede algo além da compreensão intelectual. Pede coragem de agir, coragem de amar, coragem de transformar. O próximo bloco da obra não apenas amplia esse olhar, ele nos prepara para algo ainda mais profundo. A reconexão com o que esquecemos. Com o Cristo interior. Com a verdade que nos habita. Agora, vamos atravessar a ponte do compromisso e encontrar a essência da nossa presença neste mundo. Imagine que nossas vidas, com todas as dores, encontros e recomeços, são capítulos de uma história muito maior, escrita em páginas invisíveis que atravessam milênios. Agora, e se eu te dissesse que essa história começou não aqui, na Terra, mas em outros mundos, e que muitos de nós estamos aqui como parte de um antigo processo de cura, aprendizado e, sobretudo, reconciliação? Seja bem-vindo ao canal Destilado Literário. Hoje vamos mergulhar em uma obra que é, ao mesmo tempo, cósmica e profundamente íntima. Karma e Compromisso, de Jean Valjean, o terceiro volume da trilogia Queda e Ascensão Espiritual. Essa é uma história sobre o tempo, mas não aquele que a gente conta no relógio. É sobre o tempo da alma.
Em Karma e Compromisso, Jean Valjean nos leva por uma jornada que não começa no berço, nem termina com a morte. Começa muito antes, em outros mundos, em escolhas esquecidas, em compromissos assumidos muito antes de tomarmos forma humana. E continua, a cada reencontro, a cada perda, a cada gesto silencioso de perdão. Este é o volume final da trilogia Queda e Ascensão Espiritual, e talvez o mais íntimo e revelador. Ele não apenas narra, mas nos faz lembrar. Não apenas ensina, mas toca, em algo que parece familiar, mesmo que desconhecido. Logo de início, a narrativa nos apresenta 4 espíritos que, como tantos de nós, caminham entre falhas e aprendizados. Eles não são heróis mitológicos. São consciências que erraram, que causaram sofrimento, que se perderam em antigos sistemas planetários como Capella, Antares e Tau Ceti. E por isso foram acolhidos pela Terra, não como castigo, mas como oportunidade. A Terra, nesse contexto, não é apenas um planeta. É um hospital vibracional. Uma escola severa, sim, mas justa. Um lugar onde almas em desequilíbrio podem reaprender, pouco a pouco, o que é o amor, a humildade, a fraternidade. Esses 4 espíritos reencarnam diversas vezes, ao longo de milênios. Às vezes como escravos. Outras como soldados, líderes religiosos, mulheres anônimas, portadores de doenças. Cada existência é uma chance de equilíbrio, de reconstrução, de libertação dos laços do passado. E é nesse ciclo de vidas que vemos o karma atuando não como uma punição imposta, mas como um reflexo coerente de escolhas anteriores. Um eco do que fomos, e uma oportunidade de decidir o que queremos ser. E é nesse ponto que o livro se diferencia. Ele mostra que o karma não é o fim da linha, mas o início de um compromisso. Um compromisso com a verdade, com o outro e, sobretudo, com o próprio espírito. A narrativa nos convida a sair da lógica simplista de pagar por erros para entrar numa consciência mais profunda. A de que estamos todos envolvidos numa teia de relações espirituais. Que reencontramos, vida após vida, os mesmos afetos e desafetos, não por acaso, mas por necessidade. E que nada se perde, tudo o que oferecemos retorna. Tudo o que negamos, nos espera. Tudo o que ferimos, pede cura. Esses reencontros não são apenas físicos. São vibracionais. São laços invisíveis que explicam afinidades instantâneas, repulsas inexplicáveis, vínculos que resistem ao tempo. E são nesses encontros que o karma se revela e que o compromisso se atualiza. Mas o livro vai além das experiências individuais. Ele amplia o olhar. Mostra que a Terra vive um momento de virada, um ponto crítico na sua trajetória evolutiva. A quarentena vibracional que nos mantém isolados de outras civilizações mais conscientes está com os dias contados. Mas essa reintegração cósmica depende de nós. Do nosso despertar. Da nossa maturidade como humanidade. O autor faz um alerta. O fanatismo religioso, a negação da pluralidade espiritual e o orgulho intelectual são, hoje, os maiores obstáculos à reintegração planetária. Enquanto continuarmos brigando por quem tem a verdade mais pura, estaremos distantes da verdade maior, que não pertence a ninguém, mas está em tudo que vibra amor. É nesse cenário que a figura de Jesus ressurge não como o ícone de uma religião, mas como um emissário cósmico de altíssima elevação. Um espírito que encarnou entre nós para lançar sementes de regeneração. Para ensinar que o amor, a humildade e a entrega são os únicos caminhos reais de cura. E que nenhum compromisso kármico será cumprido sem atravessar a ponte do perdão. E talvez essa seja a grande mensagem de karma e compromisso, a de que todos nós estamos aqui por alguma razão. Que todos trazemos em nossos passos as consequências de escolhas que nem lembramos ter feito, mas que a vida, com sua sabedoria silenciosa, vai nos apresentando com precisão amorosa. Ao final do livro, algo dentro de nós se alinha. Porque percebemos que também temos compromissos não cumpridos. Que também ferimos, abandonamos, negamos. E que, agora, a vida nos oferece uma chance, não de apagar o passado, mas de ressignificá-lo. Se existe um ponto comum entre todos os personagens da obra, é este: todos, em algum momento, escolhem continuar. Mesmo cansados, mesmo machucados, mesmo sem garantias. Eles continuam.
E talvez seja isso que define a alma em ascensão, não o acerto constante, mas a fidelidade ao caminho, mesmo nas quedas. Karma e Compromisso é mais do que um livro. É um espelho. E, como todo espelho verdadeiro, ele não mostra apenas quem somos, mas quem podemos ser, se escolhermos assumir o compromisso de amar, apesar de tudo. Karma e Compromisso não é apenas um livro, é um convite. Um lembrete de que somos mais do que aparentamos. Que há um propósito por trás da dor, um amor além da compreensão e um reencontro marcado com a luz, mesmo que ainda estejamos caminhando na sombra. Ao final desta jornada, iniciada com a queda espiritual, aprofundada com o peso e a graça do karma, e selada com o compromisso da alma, resta apenas o silêncio. Mas não o silêncio do fim. É o silêncio do reconhecimento. Da memória que desperta. Porque agora sabemos que nada é por acaso. Que os encontros da vida carregam histórias não contadas. Que nossas dores têm raízes mais antigas, e que nossos gestos de amor, por mais discretos, movem forças que não podemos ver. Karma e Compromisso fecha não uma história, mas um ciclo. E talvez nos deixe com a mais poderosa das perguntas. Você está honrando o compromisso que sua alma escolheu, ou ainda está fugindo dele? Que essa leitura ecoe em você como um lembrete suave. O que nos trouxe até aqui não foi o acaso, foi o amor. E é ele quem vai nos levar de volta para casa. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. O seu apoio me ajuda a continuar destilando reflexões como essa, direto para sua tela, e para o seu coração. Boa leitura!